Então, tá? Obrigado pela sua presença. Eu não sei o que eu estava torcendo, se era para estar cheio ou se era para estar vazio, porque é a primeira vez que eu apresento aqui na área nobre, né? Eu sou educadora, professora de Biologia da Rede Estadual do Rio de Janeiro, e há 2 anos eu faço a coordenação de infraestrutura da minha regional. E, numa parceria da Secretaria de Educação com o Proderj, a gente é a primeira regional da Secretaria de Educação a usar um sistema de gerenciamento de processos. Para entender o porquê disso, é importante explicar um pouquinho como é que é a lógica da coisa, né? Então, a gente precisa entender o que é a regional. A Secretaria de Educação divide a sua atuação em regionais, que são regionais de interior ou metropolitanas. Esse mapa representa os municípios de abrangência da minha regional, que é a Regional Baixadas Litorâneas, que vai de Niterói a Búzios, mais Rio Bonito, né? Então, são 10 municípios, a gente tem Niterói, Maricá e Rio Bonito, que são da região metropolitana, e os demais da região dos lagos. Levando em consideração o volume de escolas, a gente começou com 114, então, nos processos de extinção e municipalização, hoje nós tocamos 99 escolas. Entender como é que é a coordenação de infraestrutura explica exatamente o porquê do processo. Começando com o objetivo disso, né? Por que eu estou aqui? Na verdade, eu sou uma usuária, eu não tenho nenhuma formação técnica, eu mal sei fazer as instalações e usar as distribuições, trabalho com software livre na educação já, sei lá, eu acho que desde 2007, que foi quando eu descobri o software livre vindo ao primeiro FISLE, o meu primeiro FISLE, e, a partir daí, eu sempre procurei as alternativas livres, seja na minha prática educativa, seja agora no meu trabalho como coordenadora de infraestrutura. E, na verdade, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês a funcionalidade de um sistema que pode ser desenvolvido por qualquer grupo, qualquer organização, porque é um sistema simples, de estruturação fácil, e que depende, basicamente, de um servidor e um desenvolvedor, porque a interface é muito simples, né? O desenvolvimento dele é bastante simples. Como é que o SCG surgiu? O SCG ele chama Sistema de Controle de Gabinete. Na verdade, ele ainda continua com o nome antigo, porque ele foi criado para um uso único pelo chefe de gabinete da Secretaria de Educação, que é o Sérgio Mendes, que é um desenvolvedor de software em Linux, né? Inclusive, ele tem um desenvolvimento de segurança, ele é do Proderj, o Box Linux, e o Sérgio Mendes, quando assume a chefia de gabinete, ele percebe que as demandas são muitas e muito variadas, e ele procura organizar isso, e, a partir daí, surge o SCG. Ele solicita ao Proderj, que é um parceiro nosso, a Secretaria de Educação hoje, ela tem todo o sistema de controle de notas, de matrícula, transferência, tudo isso embarcado no Proderj, através do Sistema Conexão Educação, e ele pede à equipe de desenvolvedores do Proderj que faça um sistema que ele possa controlar de qualquer lugar, em qualquer momento, todas as suas demandas, que são muito variadas. E aí, a gente, como regional, descobre o potencial de uso disso. Eu sou coordenadora de infraestrutura, então eu lido na regional com tudo o que não é pedagógico e que não diz respeito a pagamentos e compras. Ou seja, vai de uniforme escolar a obra, a tecnologia, implementação de tecnologia, equipagem de unidades escolares, cozinha, merenda, tudo o que você pode imaginar que não seja pedagógico e que não seja financeiro. E o coordenador financeiro, ele trabalhou com o Sérgio Mendes na chefia de gabinete e mostrou o sistema para a gente, para a nossa regional, para mim e para o diretor regional. E nós ficamos super interessados, e aí a gente foi falar com o Sérgio Mendes,
e ele prontamente liberou um link para que a gente pudesse usar o sistema. Bom, e como eu já falei, o cenário da regional para isso ele era extremamente favorável. Uma gama enorme de atividades, uma dificuldade imensa de controle das demandas que surgiam, né, as demandas de levantamento, entrega, recepção, problemas. No meio do caminho, você se perde, não há agenda e nem post-it que resolva isso. Para você ter um mínimo controle, você tem que trabalhar com a tela de 24 polegadas para poder caber tanto post-it. E aí, se você viaja, você fica sem um controle também. E uma das atribuições das coordenações e da diretoria regional é dar o acompanhamento em loco das unidades escolares. Ou seja, a gente passa bem a metade da semana de trabalho viajando e visitando escolas e os municípios. Então, dessa maneira, a gente pegou o link, ele ofereceu um link que já estava pronto, inclusive a gente tem esse link, com o nome da inspeção escolar, que ele foi feito para a inspeção escolar e não foi utilizado. Só um minutinho que deu um probleminha aqui. O que houve? Problemas, meu bicho travou. Bom, então vamos voltar. Travou. Só um minutinho que travou aqui. Eu preciso acessar o navegador, ele travou. Plano B. Não, acho que agora ele foi. Agora eu vou trabalhar só com a internet, depois eu volto só no final. Ah, tá. Então, tá ótimo. Então, agora eu vou mostrar o sistema. Tá. Bom, essa é a interface de apresentação do sistema. Se for observar o link, ele ainda está com a barra final CEDIM. CEDIM é Coordenação de Inspeção Escolar. Ele foi feito para a inspeção escolar, a inspeção não usou, ele estava disponível, a gente queria assumir imediatamente, assumimos e ainda nem mudamos o link, a URL, né? Então, dessa maneira, o sistema foi apropriado pela equipe da regional e a gente começou a usar. Esse sistema ele está no Proderj, né? Ele é embarcado no Proderj. E, por ser totalmente online, a gente acessa de qualquer hora, de qualquer lugar. A gente tem, nos perfis de usuário, a gente tem o técnico, que pode fazer a modificação no sistema. Esse sistema ele está em Creative Commons, e a propriedade intelectual é do Proderj, como toda a produção do Centro de Processamento de Dados do Estado do Rio de Janeiro, e a utilização dele ela vai depender dos acordos
né, e da parceria feita entre as instituições e o Proders. Mas os técnicos, eles têm a competência, assumindo o perfil técnico, de fazer as modificações na interface do programa conforme ocorrer a necessidade. Então, loga-se, a gente tem o técnico, tem o administrador e tem o gestor. Esses 3 perfis, eles são capazes de incluir e excluir usuários, movimentar demandas, mudar as responsabilidades das demandas. O perfil usuário comum, ele somente pode movimentar, abrir e encerrar a demanda. Então, vamos lá. Então, a gente acessa todo o menu. Vocês podem ver que é uma interface bem simples, né? A gente acessa todo o menu aqui. O menu cadastro, né, onde você cadastra as demandas. O mais usado, que é o link atendimento, onde a gente, a partir da criação das demandas, aqui a gente cria demanda também, a gente pode alimentar essas demandas e fazer o fechamento quando se encerra o assunto. Aqui a gestão, onde a gente pode gerar relatórios, gráficos e fazer comparativos. O bacana desse sistema é que, dentro do processo de gestão pública, eles nos permite uma novidade. A gente vive hoje, na gestão pública da educação no Rio de Janeiro, um avanço muito grande. A gente tem os processos de seleção interna, a meritocracia, ela se estabeleceu, então todos os cargos, os upgrades de carreira, eles são feitos através de seleção, mobilidades internas ou processos seletivos internos, e a gente leva-se sempre em consideração a capacidade criativa e produtiva dos servidores, né? Então, o SCG ele pode ser um grande contribuidor para o currículo desse indivíduo que quer fazer o upgrade na carreira, porque ele gera os seus próprios relatórios e é capaz, então, de colocar isso no seu currículo. Bom, vamos lá. E a gente tem esses comparativos que a gente pode ver dentro da nossa equipe, quem se agrega melhor a uma determinada área ou a outra. Porque é difícil você, com varejo muito grande, na infraestrutura, por exemplo, é muito difícil você saber em que perfil de ação o seu elemento de equipe se encaixa. E o SCG ele é bastante eficaz nesse aspecto. E aqui o administrativo, onde o perfil de administrador ele faz o controle de acesso, ele configura e uma série de questões. Então, eu vou mostrar para vocês a parte mais prática. Então, aqui a gente tem a página inicial das demandas, que eu posso acessar por nome, assunto, responsável, solicitante e palavras-chave. Então, eu vou clicar aqui no responsável e digito um nome. Então, vai aparecer todas as demandas das quais eu acompanho, né? As demandas que estão diretamente vinculadas a mim. Só para lembrar que eu não necessariamente acesso às minhas demandas, as demandas nas quais eu sou responsável. O meu perfil gestor, ele me permite acessar as demandas dos demais servidores que estão associados à minha coordenação. Então, dessa maneira, eu posso controlar o fluxo de processo de todo mundo que trabalha na equipe, atribuir demandas a eles. Quando eu crio a demanda, eu posso colocar como responsável um elemento qualquer da minha equipe, e, a partir daí, eu faço esse controle. Então, eu filtro aqui, quando eu clico em filtro, aparecem todas as demandas de minha responsabilidade. Aí, eu queria só mostrar para vocês o tamanho do varejo. Então, vocês estão vendo aí, obra, pipa d'água, greve, paralisação. PROES é o Programa de Segurança nas Escolas. O Rio de Janeiro tem uma parceria com a Secretaria de Segurança, onde a gente tem algumas unidades de acordo com a necessidade, a presença de policiais. Isso aí é responsabilidade da infra também. Os bens inservíveis, tudo que
que não serve mais, que é sucateado, que a gente precisa retirar da unidade escolar. Equipamentos, em geral, mobiliário, equipamentos eletrônicos. Alimentação escolar, serviços terceirizados. Então, imagina esse varejo todo sendo controlado em agenda. Ou lápis, papel, post-it. Isso é simplesmente inviável. Eu hoje penso como é que eu consegui trabalhar 1 ano e meio sem o sistema. A gente não consegue imaginar, assim, porque muita coisa passava. Por ser um varejo muito grande, muita coisa passava e a gente acabava tendo que ficar apagando incêndio o tempo inteiro, porque passou uma determinada coisa, aí te ligam, poxa, mas eu pedi um levantamento assim para hoje. E isso tinha passado, porque você recebeu essa demanda 2 semanas atrás e depois mais 30. E aí a gente ficava perdido, tendo que correr e apagar incêndio o tempo inteiro, um trabalho muito pouco produtivo. Hoje a gente consegue, com o sistema, fazer o acompanhamento e a finalização dessas demandas sempre antes do tempo previsto de entrega, de acordo com a solicitação. E a gente consegue responder de imediato a todas as solicitações dos nossos superiores. Quando se pede, por exemplo, em que pé anda a distribuição de uniformes na nossa regional, ou qual a necessidade de uniformes. Então, a gente vai lá, puxa um levantamento. Nas demandas, a gente pode anexar arquivos. Esses arquivos eles podem ser em PDF ou em JPEG. Então, a gente pode transformar, a gente converte todos esses arquivos em PDF ou JPEG e faz o upload para a demanda e a pessoa vai ler. Se é uma solicitação via CI, se tem uma planilha que precisa ser preenchida, se ele tem que buscar isso no e-mail para poder fazer essa tarefa e por aí vai. E aí vocês estão vendo que no canto direito ali eu tenho o status da demanda. As demandas aparecem como fechadas ou abertas. Elas abertas aparecem em 3 cores. Quando essa questão do tempo, a gente não quis mexer, porque os tempos são muito diferentes. Então, a gente usa o tempo original ainda, que é de 30 dias, se eu não me engano, porque a gente tem coisas que são para amanhã e a gente tem coisas que são para o mês que vem. Então, a gente, como não ia dar muito trabalho para o sistema, para poder estruturar um controle de tempo próprio, a gente tocou, e aí os primeiros 15 dias a demanda aparece em verde, no 16º dia ela fica amarela, e depois ela vai ficando vermelha. Ela fica vermelha quando você já estourou o prazo e você precisa dar conta dela. Okay? Aliás, não são 30 dias, não, são 10 dias. 10, 20, 10, 15, 20. Em 20 dias ela fica vermelha. Então, eu tenho, por exemplo, aqui uma demanda de um CIEP, que está solicitando PROEIS. Ele continua solicitando até hoje, desde novembro do ano passado. Ele não foi atendido ainda e eu ainda não recebi uma resposta oficial de por que ele não foi atendido. Dessa maneira, eu não posso fechar essa demanda. Né? Então, ela fica em vermelho, mas ela não está em vermelho porque ela está atrasada. Ela está em vermelho porque o tempo de resposta é diferente. Assim como esse de obras e o outro de alimentação escolar que passou. Bom. E aí agora eu vou mostrar para vocês o que o SCG é capaz de produzir na hora de responder às nossas solicitações. Tá? Quando a gente recebe uma solicitação de como é que está o trabalho na regional, a gente pode acessar o sistema e o sistema já nos dá relatórios e gráficos que nos permitem construir os nossos relatórios gerenciais mensais e dar os acompanhamentos individuais.
Então, aqui eu posso produzir relatório. Esse relatório ele pode ser por demanda, por autor, por solicitante, né, tipo de solicitação e assunto. Então, se eu quero o relatório de uma determinada demanda, eu vou lá, clico, ele puxa tudo que aconteceu naquela demanda e me produz um PDF disso que eu posso enviar. Eu tenho os gráficos, que podem ser por ator ou assunto, e aí também é bem interessante, porque a gente consegue perceber qual o setor da diretoria regional que tem a maior demanda de fluxo. Eu tenho aqui um relatório. Não. Então, eu vou gerar aqui um gráfico. Eu vou gerar um geral, que aí a gente consegue ver quais são as maiores demandas dentro da diretoria. Obrigatoriamente, a gente tem que preencher uma data. E aí o relatório é gerado. O gráfico, desculpe. Que não apareceu agora, só para me ferrar, mas tudo bem, eu tenho um aqui no meu arquivo. Ele aqui. Então, aqui a gente tem todo o volume de trabalho da regional em diferentes assuntos. Ele atribui uma cor para cada assunto cadastrado. Então, vocês podem ver a quantidade de assuntos que nós temos. E aí eu vou mostrar para vocês o gráfico de barras também. Não. Sorry. E eu vou abrir agora, depois de mostrar o gráfico, eu vou abrir o sistema. Aqui é o gráfico de barras, que a gente consegue ver até melhor. Nos relatórios, eu sempre prefiro usar esses, porque como a gente tem muitos assuntos, eles ficam muito embolados no gráfico de pizza. A visualização fica mais complicada. E quando a gente precisa atribuir demanda numérica, fica mais prático fazer a leitura. Ok? Então, agora eu vou mostrar a vocês como é que a gente faz a movimentação das demandas. Aqui eu tenho 2 links. Esse link laranja é para incluir e editar assuntos ou inserções ou na demanda. E o link acima, em azul, é somente para visualização. Então, vamos dar uma olhada aqui no como inserir movimentações na demanda. Eu cadastrei. O sistema, ele solicita que você diga de onde partiu, né? Se veio via documento em papel, se veio e-mail, telefone, SMS. A gente usa todo tipo de meio de comunicação, inclusive os meios de comunicação via dispositivo móvel, principalmente o WhatsApp e o Skype. Então, a gente tem o tipo de solicitação, o autor pode ser a unidade escolar, pode ser algum órgão acima da gente, uma superintendência, uma diretoria. Quem está solicitando aquela determinada ação, a gente vai inserir aqui a pessoa que vai ser responsável por esse atendimento
e a gente descreve brevemente, né? Aqui essa aba processo é porque no sistema administrativo algumas solicitações elas dependem de autuação de processo, principalmente no que diz respeito à requisição de obra e ao financeiro. E aqui a gente pode anexar o arquivo, né, quando a gente faz a abertura da demanda. Aí as extensões permitidas, JPEG, JPG e PDF. E aqui vocês podem ver tudo que a gente coloca a data e todos os acontecimentos, sempre descrevendo brevemente, sempre os e-mails. Aqui, nesse caso, foram os e-mails. É uma escola que teve um problema na tensão elétrica. E aí, a demanda foi iniciada quando o senhor Esmeraldo, engenheiro elétrico da Superintendência de Infraestrutura, entra em contato comigo para dar o acompanhamento nessa questão na unidade escolar. Eu abro a demanda. E eu começo a me comunicar com a diretora da escola e com os outros setores responsáveis. Cada comunicação, eu acrescento essa demanda para que se crie uma história dela. E aí vão os e-mails, as comunicações, né? Esse aqui foi sempre e-mail, aqui uma ligação. É muito importante a gente apontar, a gente ser conciso no texto, para que a demanda não fique muito grande, e dizer qual foi a fonte da informação, telefone, e-mail, porque em algum momento, se der algum problema, a gente tem como capturar essa informação. Se for e-mail, tem isso documentado, né? Então, facilita muito, principalmente nesse momento em que a infraestrutura ela é alvo no ano eleitoral, onde uma maçaneta torta pode virar uma matéria de jornal, e a gente precisa estar sempre com tudo pronto para responder imediatamente. Aí, aqui, eu clico em incluir movimentação. Aconteceu alguma coisa, solucionei, recebi uma resposta qualquer, vou lá, incluo a movimentação e ela vai aparecer ali naquela lista. E aí, resolvido o problema, eu não tenho mais nada a fazer. Eu vou fechar essa demanda. Aí eu clico em fechamento e chamo aqui no filtro, uso uma palavra-chave, pode ser o nome da escola, abro essa demanda, coloco uma observação no fechamento, demanda concluída por atendimento, ou demanda concluída por impossibilidade de atendimento, e por aí vai. E aí eu fecho essa demanda, ela fica ali. O legal disso tudo é que a gente vive períodos transitórios na Secretaria de Educação. A gente, esse ano tem eleição para governador, e a gente, obviamente, os cargos em confiança, por uma norma legal, eles serão todos exonerados em 1º de janeiro, podendo ou não serem restituídos de acordo com o resultado, né? Isso todo mundo já conhece. E quem for substituir a atual diretoria, a atual equipe de diretoria e coordenações, vai ter acesso a tudo o que aconteceu. Porque o grande problema até hoje, quem trabalha no serviço público sabe, nas mudanças de governo, era muito comum a equipe nova assumir e não saber onde está nada. Não conseguir dar prosseguimento a nada. Porque um sai, o outro entra e fica isso, dito pelo não dito, né? Com o sistema de controle, a gente consegue deixar uma história encaminhada. Então, inclusive, as demandas que já foram fechadas e as que ele vai precisar fechar mais na frente, né? Então, dessa maneira, a gente consegue dar uma continuidade e acabar com esse péssimo hábito no serviço público. A gente sofre isso na regional hoje, quando a gente recebe solicitações de 5, 6 anos atrás, que a gente não faz a menor ideia onde está, como está, para quê, quem fez, quem deu seguimento àquilo. Só para vocês terem uma ideia, até chave de escola. A gente precisa abrir uma escola que foi extinta e a gente está tentando, há mais de um mês, saber com quem está a chave. A gente vai precisar contratar uma pessoa para abrir
reunir e fazer uma nova troca. Porque em nenhum momento ninguém deixou escrito, a chave ficou com alguém. Até deixou, mas aonde está esse material? Em que parte do arquivo? Em que sinalização foi feita? Que sinal a pessoa que finalizou essa unidade escolar deixou? Com o sistema de controle online, ele vai estar lá sempre. A gente vai embora e o próximo que chegar vai poder dar continuidade ao trabalho sem problema nenhum. Ok? Então, deixa eu só finalizar aqui, que eu vou abrir. Que eu vou abrir agora para o caso de alguém que queira fazer alguma pergunta. Bom, essa é a equipe que está diretamente envolvida nesse processo, né? O secretário de Educação, Dr. Wilson Risolia, que é um secretário de Educação, mas é um economista, então ele que deu esse pool na SEDUC para uma organização de gestão de processos, o trabalho com PDCA, a otimização dos processos administrativos, para que a gente pudesse, então, fazer com que o pedagógico florescesse de forma a alcançar resultados bastante interessantes. Ele inicia a Secretaria de Educação com o Rio de Janeiro em penúltimo lugar no IDEB, e em 2 anos a gente salta 15 posições, 14 posições, vai para 15º lugar, e estabelecemos uma meta muito ousada de, ao final do ano passado, quando teve a prova, né, a gente conseguir alcançar resultados de estar entre os 5 primeiros. Esse resultado ainda não saiu, mas a gente está muito confiante. Só o fato de a gente ter conseguido, em 2 anos, pular 14 posições, já mostrou o quanto a estruturação dos processos ela foi importante, né? E aí a gente hoje consegue dar atendimento a tudo que o pedagógico precisa e, assim, conseguir contribuir de forma eficaz para que os resultados sejam de excelência. O chefe de gabinete, que é o idealizador desse sistema, é o Sérgio Mendes. Ele é do Proderj, é atualmente cedido à Secretaria de Educação, fazendo esse bate-bola, que é a chefia de gabinete, o atendimento aos interesses diversos. O meu diretor regional administrativo é o Marcos Vinícius Pires de Barros, e compondo a equipe dele somos 2 coordenadores. O coordenador de finanças é o Silvio Salgado e eu, a coordenadora de infraestrutura. Qualquer pergunta, dúvida que se tenha a posteriori, meu e-mail está ali, vocês podem anotar e me escrever quando desejar. Bom, eu acho que agora já abriu para pergunta, eu não sei nem quanto tempo eu tenho, mas eu acho que já foi. Já dei conta. Não, já dei conta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Mais uma vez agradecer a participação dos bravos colegas que estão aqui. Bom dia, meu nome é Felipe, eu sou da UERJ, sou servidor da universidade lá do Rio. Primeiro, é um prazer ver a bandeira do Estado, do nosso Estado aqui no FISL, porque eu já frequento aqui há bastante tempo. E pouquíssimas vezes eu vi, se não a primeira vez, eu não me lembro de ter visto outras vezes. Eu também acho que é uma estreia. Eu não lembro de ter visto, trazendo algum tipo de solução. E eu queria saber, assim, como foi essa luta para implementar um sistema, porque eu vejo, por exemplo, na universidade, que todo mundo, os gestores, por exemplo, tem muita rejeição a mudar, rejeição a coisas novas, principalmente quando se trata de controle, né? E eu queria saber um pouco se você participou desse processo de implementação e como é que foi isso. Na regional eu participei de todo o processo, desde o início, desde a negociação com o Sérgio Mendes até
o cadastramento dos usuários, e eu vou te dizer, não é fácil. Mas hoje, pelo menos, eu só tenho que ficar cutucando as pessoas pelo telefone. Eu estou achando que você está cadastrando pouca demanda. E aquela demanda que eu mandei para você, e tem que dar finalização e tal, não sei o quê. Via de regra, você bem sabe, como servidor público, que nos âmbitos administrativos a gente tem umas pessoas já que são de longa data, né? E pessoas que fazem o uso das tecnologias nas suas formas mais simples e que têm muita rejeição, sim. Eu, hoje, nem vejo muita preocupação na coisa do controle, não. Eles não têm muita preocupação na coisa de serem avaliados e tal. A nossa maior dificuldade hoje é fazer com que eles sejam autônomos de cadastrar as suas próprias demandas. A gente ainda tem, eu, o Marcos e o Silvio, temos todo o trabalho de cadastramento das demandas. No início, a gente deixou com eles. Cadastre suas próprias demandas e faça. Mas eles não faziam. Então, a gente ainda tem esse trabalho. Mas vamos acreditar que isso vai mudar. Na verdade, o que eu penso é que o sistema ele vem não só para facilitar a vida das pessoas, mas, exatamente como eu disse, para deixar uma história, sabe? Para acabar de uma vez por todas com essa transição difícil que se faz entre equipes nos diversos âmbitos do serviço público. Ok, obrigado. Mais alguém? Não, né? Dessa multidão. Bom, gente, eu acho que é isso, então. Eu agradeço muito a presença de vocês e ainda estou por aí hoje e amanhã com o pessoal da educação e em outubro no Latinoair, que eu já faço logo o convite. Esse espaço é um espaço incrível, né? O FISLE é um espaço incrível, que foi o espaço que me entregou o software livre. Eu vim assim porque eu queria conhecer um pouco de tecnologia e fiquei apaixonada, e daí nunca mais deixei. E o Latinoair, que é um espaço também fenomenal, onde a educação tem sempre uma fatia bem grande, né? Hoje eu estou aqui na gestão, mas é só por um tempo. Eu estou voltando para a educação, certamente, a educação, escola, sala de aula, né? Porque educação eu estou ainda no final do ano. Obrigada.